Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. E hoje nós vamos conversar sobre uma das áreas mais gostosas do empreendedorismo, a gastronomia, e também repercutir com as nossas convidadas sobre o que esperar do ano de 2018. Nossas convidadas de hoje, Liara Souza da Pet Cake e a chefe Ana Renata do Ateliê Doces e Afins. O programa começa agora. Olá, Liara, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E nossa convidada de hoje, Liara Souza, que tem uma história muito bacana de empreendedorismo. E depois de 2 anos após sair do mercado de trabalho como engenheira, trabalhando na engenharia elétrica, né? Aí ela resolveu trazer algo que ela já tinha em casa, para como negócio, que é a habilidade que vem da avó, da mãe, e também veio para a Liara na questão dos doces, né, da confeitaria. E como é que foi isso, Liara? Eu estava 2 anos afastada, né, cuidando do filho, do meu filho que eu tinha acabado de ter, né, decidi ficar 1 ano fora, só cuidando dele, e depois desse 1 ano eu falei, quero voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar no meu setor, teria que voltar a estudar e também talvez mudar. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que eu possa ainda ver meus filhos crescer, né? Então, eu acabei decidindo voltar para o know-how que eu tinha, que me acompanhava desde a minha infância, né? Que é ter visto minha mãe fazer bolo, confeccionar bolo, eu fui para o setor de confeitaria. Quer dizer, fazer o que gosta e o que você tem até de herança familiar, como empreendedorismo, como negócio, também dá certo, né? Também dá certo. Porque você faz por paixão, né? Por amor. E como que é essa decisão? O que mais pesou foi a questão de você administrar o seu tempo. Hoje existe uma grande discussão, né? Essa mudança de conceito. Anteriormente tinha aquela obrigatoriedade de ter o trabalho, entrava às 8, sai o horário de almoço, depois você volta, depois você sai às 6 horas da tarde. E hoje a gente vê as novas gerações mudando esse conceito, né? Nós temos agora o conceito do trabalho home office, o trabalho mais à vontade, para quem trabalha com tecnologia, e foi por isso que você decidiu empreender e não voltar ao mercado de trabalho, para conciliar melhor o seu tempo como mãe, enfim, o lar, cuidar dos filhos. Isso, você como empreendedor trabalha até um pouco mais do que o colaborador, mas enfim, você consegue ter esse momento de negociar, eu entro e saio, tal momento, tal hora, hoje eu posso me dedicar ao meu filho, posso me dedicar a algum assunto. Então, foi dentro dessa ideia que eu comecei a trabalhar no setor em casa. Foi a partir desse momento que eu resolvi, quando eu vi que foi crescendo, né, a minha empresa, que ela foi acabando tendo que expandir, que foi fundamental. Eu falei que tinha sido uma boa escolha. E como que foi fundar a empresa Pet Cake em Votuporanga, aqui da região de São José do Rio Preto, né, da nossa interior do estado de São Paulo, e hoje já com 12 unidades, um faturamento aí que você comentava de 1,5 milhão no último ano. Como que é? Começar um negócio, depois expandir para a modalidade de franquias, né? Uma grande responsabilidade de multiplicar o know-how e esse conceito e gerindo tudo isso. Nós começamos na garagem da minha casa. Aí nós, no começo, no início, nós somos pioneiros na região da região aqui, né, de Rio Preto, nas taças sujas, né, aquelas taças grandes. Nessa época, chegava a dar mais de 2 horas de fila de espera. Caiu no agrado o brownie, que era uma receita nossa de família, que hoje ele é até o que a empresa faz, né, uma brownieria. E surgiu as pessoas quererem ter uma pet cake. Foi então a gente falou, nós precisamos crescer, né? Isso era eu, meu esposo, meus pais, nós precisamos crescer. Então, como que nós vamos crescer? A nossa decisão foi expandir, né, na forma de franquia.
Principalmente porque quando você decide franquias, você também tem o apoio, né? Você leva a sua receita, mas você tem investimento, ajuda a potencializar o crescimento, né? Isso, eu falo que junto a gente consegue ir mais longe. Vai mais devagar, mas vai mais longe. Aí, a ideia da franquia também é que você tenha pessoas, né, de experiências diferentes, de lugares diferentes. A pessoa que tem a franquia na cidade dela, ela tem o conhecimento da cidade dela. Então, a gente pode aproveitar o know-how de cada um para agregar e crescer. Claro, leva o seu conceito de know-how de produto, né? Que é fundamental, mas você ganha com o empreendedor local, que tem o conhecimento, o relacionamento, né? Sim. Que é fundamental para multiplicar a marca. Foi fácil? Não foi, não é. Mas é um desafio para a vida, importante como pessoa, e eu acho que no cenário hoje, atual do Brasil, também é importante ser empreendedor, se arriscar, né? Eu acredito que eu tenho ensinado aos meus filhos, que é a geração, né, que está vindo, essa modalidade de empreender no Brasil, de uma forma de trabalhar diferente, né? Existe uma discussão grandiosa que a gente acompanha aí na grande mídia, na TV, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação, que fala sobre o empoderamento feminino, né? A mulher mais participativa, não só nos negócios, na política, mas de maneira geral na sociedade. E também a questão de você conseguir trazer esse lado, porque eu sempre comento, e o mês passado a gente falava, entrevistando o mês das mulheres, né? Sobre o jeito da mulher nos negócios, né? Ela é mais detalhista, ela tem um jeito peculiar e que hoje está fazendo todo sentido, né? Afinal de contas, não se discute sexo, se discute competências, engajamento, envolvimento. E como que é administrar um negócio hoje com 12 unidades e conciliar isso com a família? Isso que é importante, a família tá junto. No nosso caso, a Pet Cake, ela hoje nós só temos 2 franquias que são administradas, que foram adquiridas por homens, mas todas as outras 10 são mulheres que tiveram à frente desde o momento da compra e hoje lideram as lojas. Então, foi o que você falou, empoderamento feminino, né? Mas o que é importante também, eu vejo assim, o homem passou a ouvir mais a mulher. E é um conjunto, né? Eu trabalho em conjunto com a família, com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe. Quer dizer, essa figura masculina, ela passou a compartilhar, a ouvir. E é o que eu vejo que é importante. Em algum momento você pensou em desistir? Com certeza, vários momentos. As dificuldades diárias é o que eu te falo que mais pega hoje, é a questão de carga tributária, as leis trabalhistas, enfim, esse conjunto. E quais são os planos de crescimento da Pet Cake? A Pet Cake, ela se transformou, o know-how dela em browneria. Hoje o brownie da Pet Cake, ela agrada, né? Nós temos aí 98% de aceitação dos nossos clientes e está crescendo com uma linha de viagem, com uma linha de delivery, que ela está entrando já nos supermercados, em pontos de venda. Nós estamos falando em tomar 20% do mercado brasileiro de brownie. Isso se tornar a terceira, para o ano de 2018, se tornar a terceira maior browneria do Brasil. Mudando um pouquinho agora, Liara, nós estamos no ano de 2018, um ano decisivo, né? Nós estamos aí a Copa do Mundo, mas muito mais importante do que a Copa do Mundo, afinal de contas, nós somos o país do futebol, nós temos as eleições presidenciais, muitas discussões, a gente tem acompanhado aí pela mídia, a questão dessa briga de direita, esquerda, enfim, essa coisa de trabalhador contra empresário, e eu particularmente defendo que não existe isso, existe um grupo de brasileiros que quer dar certo, seja aquele que hoje é trabalhador, seja aquele que é empresário, né? E ninguém nasce empresário, algum dia foi trabalhador, assim como o seu caso, né? Como você avalia esse cenário para o contexto do seu negócio?
Olha, o Brasil ele precisa viver esse momento e isso vai ser fundamental para essa reforma política que o país tem que passar, né? Não é mais um cabo de guerra entre direita e esquerda. Nós precisamos de uma nova política, de novos políticos. E nós precisamos de um governo, na verdade, que lute pelo incentivo às indústrias, ao comércio. E não que massacre, né? Como a gente sabe, o pessoal, os empresários sabem, que nos massacre em questões tributárias, enfim, mas que nos incentive a gerar emprego, porque a maior satisfação do empreendedor é poder gerar emprego. Muito obrigado, viu? Muito Obrigada. Sucesso a você, toda a sua família e toda a rede Pet Cake. Obrigada. Não saia daí. Estamos finalizando o primeiro bloco, voltamos já. Estamos de volta e a nossa convidada do segundo bloco é a Ana Renata, do Ateliê Doces e Afins. Ou melhor, a chefe Ana Renata. Sim. Tudo bem? Tudo bem, você. Seja bem-vinda. Obrigada. E agora nós vamos falar um pouquinho de uma história muito interessante. A Ana comentava comigo agora que tudo começou de maneira despretensiosa, né? Sim. Há 16 anos ela tem um negócio Doces e Afins, que trabalha com doces gourmet, doces finos, mas fazia faculdade de fisioterapia, estava esperando aí um filho, né? Sim. E aí de uma situação que naquele momento foi uma tragédia, a família veio até depois uma depressão. Sim. Por conta disso, ela decidiu trabalhar com doces como uma forma de distração, de uma terapia, e foi aí que começou o negócio. Foi. Conta pra gente um pouco. Na realidade, eu queria ser veterinária. Como eu não conseguia passar, fui fazer fisioterapia. De alguma forma, eu queria ser doutora. E no segundo ano eu fiquei grávida. No começo do ano seguinte, que eu ia ter o bebê, ia fazer o terceiro ano, eu perdi o bebê. Faltava 2 semanas para eu ganhar e eu acabei perdendo. E aí, de cara, o estágio era no hospital que eu tinha perdido o bebê. Então, eu passei por 3 meses de estágio numa escuridão, porque eu só chorava e eu falava, o que eu vou fazer com esse curso? Eu não quero isso. Mas e aí? Faltava só 2 anos. E como eu gostava muito de comer bolo, amava bolo, e há um bom tempo atrás, bolo era só em padaria. É verdade. A maioria era em padaria. Nada contra, mas não é como os bolos de hoje, bem recheado, aquela coisa assim que a gente come com os olhos. Então eu falei, vou fazer bolo. E resolvi fazer mini bolo. Então eu fazia à tarde e no outro dia eu levava na escola, na faculdade. E o negócio foi assim, era um sucesso. Eu cheguei a vender 100 por noite. O negócio começou no corredor da faculdade? No corredor da faculdade, com caixa de isopor. E eu levava, chegava, passava naquele pátio lotado, com a caixa de isopor praticamente na cabeça. E ali, o pessoal, o que tem? No 4º ano, eu falei, bom, vou terminar a faculdade para ter um diploma. Mas a cabeça já estava assim, vou me especializar nos bolos. E terminei, concluí, colei grau, tudo certinho. E aí, comecei a fazer curso, me especializar, mas eu precisava ter um nome. Queria só bolo. Aí, criei o nome e já são 16 anos. O resultado financeiro foi o fato preponderante ou foi a soma do resultado financeiro com algo que lhe dava prazer de fazer? O lado financeiro foi o que me atraiu de cara, porque era, vamos dizer assim, era fácil. Eu fazia 100 mini bolo numa noite, numa tarde, à noite eu vendia todos em dinheiro, em espécie, não tinha cartão, não tinha maquininha. E aquilo, eu falei, para que eu vou continuar na minha profissão? Aquilo foi me atraindo, aí eu passou da paixão para o amor. Porque quando a gente é apaixonada, a paixão acaba, o amor não. Então eu fui passando do estágio da paixão por doce, por bolo, para o amor. Eu gosto de criar,
Não gosto só de copiar, só fazer cursos. Assim, e copiar o que eu aprendo. Quando eu vou fazer um curso, por exemplo, eu trago a receita e daquilo ali eu desenvolvo uma coisa minha. Que eu posso falar assim, eu criei isso. E você comenta que são mais de 80 tipos de doces. Já tem 80 tipos. Eu falo assim todo ano. Esse ano eu não vou criar doce. Esse ano eu só vou melhorar os que eu tenho, vou repaginar, mas eu não vou criar. E de repente eu deito e sonho. É mais ou menos assim. E também quando eu estou sem ideia eu falo, meu Deus, me manda alguma ideia. E aí eu sonho com alguma coisa, é isso. Aí O sucesso do seu negócio se dá à inovação, a essa criação de novos doces. Como que é isso? Sim, eu acredito que eu permaneço no mercado por estar sempre inovando. É o que eu acredito. Eu estou sempre em busca de novidades. A parte de gastronomia, ou vamos dizer assim, na minha área, todo mundo fala, mas tem receita, tem livros de receita. Sim, mas diariamente, produto novo, equipamento novo, e que você tem que testar dentro da sua realidade. Por exemplo, São Paulo, você vai para São Paulo, tem de tudo e mais um pouco. Aqui tem de tudo, o mais um pouco talvez não. Então eu tenho que, dentro do que tem aqui, eu tenho que criar, eu tenho que botar lá as minhas habilidades em prática. O que eu tenho aqui é isso, então o que eu consigo fazer com isso? Então eu tenho que melhorar o que eu tenho e isso, a cabeça não para, é assim, é um turbilhão. O que eu posso criar com isso e aquilo para estar sempre na frente, porque todo dia aparece uma pessoa que quer fazer doce. Conversando com você, Ana, uma entusiasta do empreendedorismo, né, gourmet, de doces finos, mas teve dias difíceis nessa caminhada? Não teve, não tem. Tem, direto. Funcionário falta, fica doente, falta. Eu ponho a mão na massa. Eu não sou só... Eu não só chefio, eu ponho a mão na massa. E o meu prazer é estar dentro da cozinha. Tem dia que a gente senta e chora, mas não para de mexer as mãos, porque não pode. Mas desistir nunca. Nunca pensei em desistir, nem nos piores dias. Quais são os planos para o ano de 2018? 2018 eu resolvi que eu vou dar cursos. É um novo... Vamos dizer assim, um ramo do que eu faço, eu quero passar um pouco do que eu aprendi, do que eu aprendo, para as pessoas que querem investir nesse mundo doce, não tão doce às vezes, mas doce. Multiplicar o conhecimento, Multiplicar o aquilo conhecimento. que você faz e que... Uma coisa que às vezes as pessoas já me questionaram, mas você vai passar o que você sabe? Falei, vou. Resolvi que agora eu vou. Até então eu não queria. Vai passar o segredo da Doces e Afins, é um Vou. ateliê, hein? É igual o segredo da Coca-Cola, né? Não divulga, né? Não é Tem isso? receita que vai ficar em off, né? Não tem Lógico. Tem jeito, umas não que tem tem que ter tem que ser a carta da manga, né? Tá Tem que ter uma certo, carta da tá manga. certo. Mas dividir é somar. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando e vendo que hoje no programa nós temos um especial praticamente de doces finos, gourmets. Sim. E quais são as suas sugestões, dicas para quem deseja empreender, assim como você, a Liara, também começou de forma despretensiosa na garagem. Sim. E hoje vocês têm negócios estabelecidos. Quais são as dicas? Não é tão difícil, ou é? A parte burocrática de impostos é difícil, muito difícil. Tirando esse lado, se fizer com amor, pense, é o que eu penso, faça como se você fosse o seu consumidor. Se coloca no lugar do cliente que vai dar certo. Coloca Deus na frente e marcha. Sempre, sempre. E o sucesso vem. Obrigado, viu, Ana? Muito Obrigada a sucesso você. a você, a toda a família da Doces e Afins. Obrigada. Bom, o nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.